O filme começa com Donnie revelando que acabou de conseguir 2 ingressos para um show da famosa banda Van Halen. Animado, ele mostra os ingressos aos amigos. Um deles logo sugere que Donnie convide uma garota chamada Jolene. Afinal, segundo ele, ela tem atributos físicos bem chamativos. Em resposta, Donnie diz que não está mais interessado em garotas. Então o outro amigo entra na brincadeira e comenta que também está começando a se interessar por garotos. No entanto, Donnie rebate na hora dizendo que na verdade ele está mais interessado em mulheres de verdade. Logo em seguida, ele completa dizendo que pretende convidar a sua própria professora para o show, a senhorita McGarrigle. Pouco depois, Donnie vai até ela e de forma ousada comenta que conseguiu 2 ingressos para o show. Em seguida, pergunta que horas deveria buscá-la. A professora, surpresa, diz que o gesto foi fofo, mas que ele parece estar esquecendo um detalhe importante, que ela é sua professora e não sua namorada. Além disso, ela o lembra que convidar um professor para sair é algo completamente inapropriado. Donnie então responde que ela está sendo precipitada, pois ninguém havia falado sobre namoro. Segundo ele, seus planos envolvem apenas alguns beijinhos, talvez algo mais ousado e quem sabe uma mãozinha amiga. Só coisa boba, nada muito sério. Completamente chocada e revoltada com os modos do garoto, a professora o castiga com um mês inteiro de detenção. Durante o castigo, após a aula, Donnie já estava prestes a perder toda a esperança, quando inesperadamente a professora revela que na verdade sempre teve um certo interesse nele também. Surpreso, Donnie se pergunta se tudo aquilo é real ou apenas fruto de sua imaginação, mas nesse instante a professora o conduz discretamente até sua sala. A partir desse momento, os dois passam a viver um caso secreto por um longo período, encontrando-se inclusive fora da escola. Certo dia, durante uma apresentação de teatro, sons estranhos começam a vir dos bastidores do auditório. Curiosos e confusos, os professores exigem que as cortinas sejam abertas, para descobrir o que está acontecendo. E então, o inesperado acontece. Donnie e a professora são flagrados por toda a escola. O caso de aulas particulares que os dois vinham mantendo acaba se tornando público. Instantaneamente, todos os alunos ficam em choque com o que acabaram de ver. Donnie, por outro lado, vira um ídolo entre os colegas. Enquanto isso, a professora foge envergonhada enquanto Donnie é aplaudido por toda a escola. 9 meses após isso, Mary é levada a julgamento por se relacionar com um aluno. Durante o processo, é revelado que ela também está grávida de Donnie. Como resultado, a professora acaba sendo condenada a 30 anos de prisão. Depois disso, Donnie se transforma em uma celebridade. O garoto aparece em diversas notícias, revistas e comerciais de TV e também participa de diversas entrevistas. Enquanto isso, a criança gerada desse relacionamento proibido é deixada sob os cuidados de Donnie, que, convenhamos, não tem a menor responsabilidade para criar uma criança. 28 anos após tudo isso, Donnie acaba se tornando dependente químico. Consequentemente, ele perde toda a fortuna que acumulou durante o auge de sua fama. Certo dia, ao conversar com seu contador, Donnie descobre que está devendo $3.000 ao governo e que há anos não paga seus impostos. O homem o alerta de que se não quitar suas dívidas, acabará indo para a cadeia. Desesperado, Donnie confessa que não tem mais dinheiro e que tudo que lhe resta são apenas $20 na carteira. Então o contador dá uma sugestão inusitada, dizendo para Donnie apostar seus últimos $20 em um sujeito gordo que vai correr uma maratona. Donnie acha a ideia absurda, mas como não tem mais nada a perder, acaba decidindo seguir o conselho do contador. Então, sem pensar muito, ele aposta tudo que tem no gordão. Antes que Donnie vá embora, o contador o chama e pergunta se ele não pode pedir dinheiro ao próprio filho. No entanto, Donnie revela que isso é impossível, pois seu filho o abandonou assim que atingiu a maioridade, e desde então os dois nunca mais se viram. Han Solo, o filho de Donnie com a professora, mudou de nome para Todd. Atualmente é um homem bem-sucedido e tem uma noiva linda com quem está prestes a se casar. Logo, a notícia do casamento de Todd começa a aparecer nos jornais. Donnie vê uma dessas reportagens e fica surpreso ao perceber que seu filho não só mudou de nome, como também emagreceu bastante. Enquanto observa a foto de Todd com a noiva no jornal, Donnie descobre que o garoto se tornou um investidor de sucesso no mercado financeiro. Então, uma das dançarinas amigas de Donnie sugere que ele procure o filho e peça dinheiro para quitar suas dívidas. Assim evitaria acabar na cadeia. Mas Donnie hesita, pois ele sabe que Todd o odeia. Afinal, sempre que questionado pela imprensa, Todd afirmava que seus
seus pais haviam morrido em um acidente. Enquanto isso, Todd leva sua noiva e os pais dela para conhecer seu chefe. O chefe, Sr. Spiro, é extremamente orgulhoso de Todd e os recebe de braços abertos. Ele até oferece sua própria casa para que fiquem hospedados até o dia do casamento, garantindo que todos se sintam à vontade. Algum tempo depois, o irmão de Jamie, um soldado, chega e é apresentado a Todd. Logo em seguida, os dois saem para caminhar e conversar. Durante o papo, o soldado faz uma ameaça sutil, dizendo que estará sempre pronto para defender a irmã, caso seja necessário. Enquanto tenta encontrar uma saída para suas dívidas, Donnie decide procurar um velho amigo. Ao chegar no local, ele encontra o rapper Vanilla Ice, que por acaso também é filho da senhorita McGarrigle. Donnie então pede dinheiro a ele, mas o rapper recusa e está furioso com Donnie por ter engravidado sua mãe. A discussão esquenta e os dois acabam se ofendendo, e poucos segundos depois partem para a briga. No entanto, Randall Morgan aparece a tempo e consegue impedir que eles continuem se agredindo. Mais tarde, Donnie conversa com Randall e tenta convencê-lo a lhe dar uma nova chance nos palcos. Ele sugere que um reencontro entre ele e a professora poderia gerar um enorme impacto e atrair uma grande audiência. Porém, o apresentador faz uma contraproposta inesperada, dizendo que se Donnie conseguir levar seu filho ao programa, receberá um cachê de $50 mil. Diante dessa oferta, Donnie finalmente decide ir atrás de Todd. Ao chegar na casa do filho, ele é recebido por Jamie, que o deixa entrar, mesmo sem convite. Todd, ao ver o pai ali, fica visivelmente nervoso e rapidamente tenta disfarçar e apresenta Donnie para todos como se ele fosse apenas um velho amigo. Donnie entende a situação e entra na encenação, confirmando tudo o que Todd diz. Logo em seguida, Todd tenta se livrar dele dizendo que Donnie já estava de saída. No entanto, o plano dá errado, pois todos adoram o jeito carismático de Donnie e insistem para que ele fique para a cerimônia de casamento. Sem muita escolha, Donnie decide ficar. Alguns minutos depois, Todd o leva para o quarto e os dois começam a discutir. Com raiva, Todd acusa Donnie de ter voltado apenas para pedir dinheiro. Mas Donnie sinceramente explica que está ali por outro motivo. Ele quer pedir para que Todd vá ver sua mãe, antes que ela passe por uma cirurgia arriscada, da qual talvez não sobreviva. Mesmo assim, Todd não se comove e se recusa a ir. A discussão volta a esquentar e Todd dispara que Donnie sempre foi um pai horrível. Donnie, por sua vez, rebate dizendo que não foi um pai tão ruim assim. E nesse momento, a briga é interrompida por Jamie, que bate à porta e avisa Todd que todos os convidados estão chegando e ele precisa recebê-los. Mais tarde, já durante a festa, Donnie começa a contar suas histórias para os convidados e logo se torna o centro das atenções. Enquanto todos se divertem, um dos convidados acaba o reconhecendo. Ele lembra que Donnie foi o aluno que engravidou a professora anos atrás. O chefe de Todd, curioso, confirma a lembrança e pergunta o que aconteceu com o filho que Donnie teve com a professora. Então Donnie aproveita o momento e lança uma indireta afiada para Todd, dizendo que seu filho se tornou um grande ingrato e que atualmente trabalha como detetive particular. Emocionado com a amizade entre Donnie e Todd, um colega de Todd, que na verdade seria o padrinho de casamento, decide abrir mão da função para que Donnie possa ser o padrinho. Nesse momento, Todd diz que isso não seria necessário, mas Donnie acaba aceitando o convite. Logo após aceitar o convite e dar um discurso, Donnie propõe que todos vão jogar uma partida de beisebol, e todos ficam bastante entusiasmados com essa ideia, exceto Todd, que começa a entrar em pânico devido à situação estar saindo de seu controle. Mais tarde naquela noite, Jamie chega para mostrar o vestido para Todd e logo revela que Donnie distribuiu algumas cópias de seu livro para a família. Ao abrir o livro, Todd vê a dedicatória que seu pai deixou para ele, dizendo que onde quer que ele estivesse poderia ligar para seu pai. Nesse momento, Todd se emociona e tenta disfarçar a situação, tentando descontrair com sua noiva, mas a mulher não quer que seu vestido estrague e então sai do quarto. Na manhã seguinte, todos eles vão até a igreja para fazer o ensaio do casamento. No local, os noivos e sua família são recebidos pelo padre McNally. O padre então propõe que a cerimônia seja iniciada pelo discurso do pai do noivo, mas Jamie revela que na verdade o pai de Todd morreu em um acidente. Nesse momento, o padre se solidariza com Todd e presta suas condolências, mas Todd diz que seu pai era um vacilão e não era digno
de condolências. Nesse momento, o padre então se irrita com Todd e diz para que ele não ofenda os mortos na casa do Senhor. Donnie concorda com o padre, que acaba deixando Todd estressado. Ele então acaba desrespeitando o padre, dizendo que ele não prestou atenção em nada do que ele disse, pois ele tem um bafo horrível. Nesse momento, o padre gentilmente convida Todd para conhecer o jardim, para acalmar os ânimos. Ao chegar no local, o padre dá um murro de direita no meio da cara de Todd, o que faz com que ele caia no chão, e logo em seguida o padre se prepara para entrar em um combate contra Todd. Nesse momento, o pai de Jamie revela para Donnie que uma vez o padre eliminou um de seus oponentes no ringue, e devido a isso, decidiu se converter e viver uma vida livre de pecados. Enquanto isso, o padre espanca Todd incessavelmente. Para impedir que seu filho seja eliminado, Donnie nocauteia o padre com uma garrafada na cabeça. Logo após a confusão, a família inteira culpa Todd pelo ocorrido. Nesse momento, a fim de livrar a barra de seu filho, Donnie conta uma história sobre o pai de Todd, revelando que na verdade ele realmente era um imbecil, o que faz com que todos passem a concordar com a atitude de Todd. Depois de toda a confusão, eles passam a procurar outro lugar para realizar o casamento, e decidem realizá-lo na praia. Nesse momento, o casal decide fazer uma despedida de solteiro, e Donnie fica bastante desapontado ao descobrir que a despedida de solteiro de seu filho era na verdade em um spa. Ele diz que essa é a pior despedida de solteiro de todas, e então convida todos para irem a um clube para maiores de 18, já que Todd também parece não estar se divertindo naquele spa. Nesse momento, todos eles vão para o clube favorito de Donnie, onde acabam curtindo a noite com diversas bebidas e outras substâncias ilícitas. Logo após a farra, Donnie manda todos para casa e diz que quer passar um tempo a sós com Todd. Nesse momento, Donnie entrega a Todd o brinco de sua mãe, como presente de casamento, e Todd fica bastante feliz com o presente, mas diz que não tem uma orelha furada. Então Donnie fura a orelha de seu filho ali mesmo e coloca o brinco. Depois de resistir à dor horrível de ter a orelha furada, Todd diz que se sente mais confiante e corajoso, e então Donnie o convida para irem visitar o tio Vanilla. Ao chegarem no local, Vanilla Ice enche os bolsos de Todd com nuggets de frango, assim como costumava fazer quando ele era mais novo. E logo em seguida, todos saem para se divertir, onde Donnie e Todd acabam se reconectando como pai e filho. Ao chegar em casa no fim da noite, Todd diz para Donnie que aceita ir visitar sua mãe com ele. No entanto, após ter voltado a se apegar com seu filho, Donnie se sente culpado por estar enganando ele e diz que na verdade ele não precisa ir visitar sua mãe. Apesar de ter tentado convencer Todd de que não precisava ir, no dia seguinte Todd liga para Donnie e revela que já está indo para o local. Nesse momento, Donnie corre para o carro para tentar impedir que seu filho chegue até lá, mas acaba chegando tarde demais. No local, a equipe de filmagens já está toda lá, e nesse momento Todd percebe instantaneamente que estava sendo enganado pelo seu pai. Donnie tenta explicar para o seu filho sobre suas dívidas, mas Todd está furioso demais para lhe dar ouvidos e se recusa a ajudá-lo. Nesse momento, Randall Morgan afirma para Donnie que ele não receberá nenhum valor do cachê enquanto Todd não assinar um termo que permita o uso das imagens filmadas no local. Chateado por ter arruinado mais uma vez a relação com seu filho, Donnie tenta conversar com Jamie para que a moça o ajude a se reconciliar com seu filho. Nesse momento, ele vai até o hotel onde ela está hospedada, pois existe uma tradição onde a noite anterior do casamento o casal não pode ficar junto. No entanto, ao chegar na porta do quarto, Donnie escuta ela tendo relações com alguém, e então decide invadir o quarto pela varanda para ver o que está acontecendo. Ao chegar no local, Donnie fica perplexo ao ver a noiva do filho se relacionando com o próprio irmão. Extremamente enojado com o que acabou de ver, Donnie decide ir atrás de seu filho para impedir que ele se case com ela, mas nesse momento Jamie decide subornar Donnie, o que acaba funcionando. No dia do casamento, Donnie liga para o seu contador e diz que finalmente conseguiu dinheiro para pagar as suas dívidas, e enquanto desfaz suas malas, ele encontra o presente de casamento de seu filho. Na caixa ele vê uma luva de forno que era o brinquedo favorito de Todd durante a infância. Emocionado ao descobrir que Todd guardou
guardou aquele presente durante todo esse tempo, Donnie decide ir atrás dele e pede carona de Vanilla Ice para chegar a tempo no local. Quando eles finalmente chegam na cerimônia, Todd e Jamie estão prestes a se casar, e nesse momento, Donnie se opõe ao casamento deles, revelando a todos que na verdade Todd é seu filho, e então imediatamente rasga o cheque de $50 mil na frente de todo mundo. Donnie então ordena a Jamie que revele para seu filho os atos ilícitos que vem tendo com seu irmão. Enojado com a revelação chocante, Todd decide não se casar com Jamie, e então revela orgulhosamente que seu pai é Donnie Berger, e já aproveita para pedir demissão. Nesse momento, o chefe de Todd diz que ele não pode fazer isso, e Vanilla Ice revela que o chefe de Todd também estava dormindo com Jamie. O homem tenta negar as acusações, mas Todd diz que não se importa, pois Donnie e Vanilla também dormiram com a mãe de seu ex-chefe, e após isso os três vão embora do casamento. Algum tempo depois, na companhia de seus amigos e seu filho, Donnie comemora a reconciliação com ele. A fim de impedir que seu pai vá para a prisão, Todd se oferece para pagar suas dívidas, mas Donnie diz que quer ser responsável dessa vez, e então pretende cumprir a sua sentença, pois não se sentiria bem recebendo o dinheiro de seu filho. Nesse momento, o contador de Donnie entra no local e revela para todos que o gordão em quem Donnie apostou $20 está ganhando a corrida, e inesperadamente no final ele acaba vencendo a maratona, o que faz com que Donnie ganhe $100 mil, e no fim não precisará mais ir para a cadeia, pois agora já tem a grana para pagar as suas despesas e ainda irá sobrar uma boa graninha para aproveitar a vida. Pessoal, por esse vídeo é só. Muito obrigado por assistirem até aqui, até a próxima e fui!